Começando mais um programa aqui da Uni Esportes e hoje nós vamos falar sobre o tema de seleção brasileira e os recentes e pelo menos dos últimos anos fracassos, não é mesmo, Lucas? Mas a gente tem ainda uma pequena fagulha de esperança com o recente anúncio do técnico Carlo Ancelotti como novo comandante da seleção brasileira. Eu sou o Lucas. Eu sou o Daniel e logo após a vinheta nós voltamos e vamos falar mais a fundo sobre o assunto. Bem, recentemente a gente teve alguns fracassos da seleção brasileira, assim como em 2006, naquela meia do Roberto Carlos. Chegou batendo, olha só, todo mundo saltou pelo meio. 2010, em que o Dunga não convocou muita gente. Dunga burro. 2014, mas a gente vai deixar pra falar isso logo após, mas vamos falar um pouco sobre 2018 já, né? Uma Copa ficou muito marcada pelos memes com a nossa seleção e também pela forma que a gente acabou sendo eliminado. 2018, como parece que acontece em todas as Copas, a gente chega com expectativa, achando que a gente vai ser campeão, não tem como, o Hexa vem agora finalmente. E aí nessa Copa a gente teve o Tite caindo, quando o Brasil enfim abre o placar num jogo tenso contra a Costa Rica na fase de grupos. Só nos acréscimos conseguiu abrir o placar. E a partir dali parece que a gente ia numa crescente, né? A gente ganha o terceiro jogo, depois a gente elimina o México com tranquilidade e vem a fatídica quartas de final contra a seleção da Bélgica. A grande geração belga. A grande geração belga que, a gente tomou um gol de contra-ataque. De Bruyne, 2-0! Você acha que foi falha do Alisson no chute do De Bruyne? Tem muita gente que acha. Cara, falha eu acho difícil dizer que foi, mas que você espera que um goleiro do nível dele pegue aquela bola, você espera. Você quer que o goleiro da seleção faça esse tipo foi de muito defesa. no canto a bola, cara. Poxa. Mas beleza, a gente teria o segundo gol contra do Fernandinho. Aí acabou de vez a nossa chance, né? A gente até teve chance quando o Renato Augusto entra e faz o gol de cabeça. Depois tem bola na trave, tem milagre do Courtois na bola do Neymar, tem Importante dizer desse pênalti do Gabriel Jesus não marcado, né? Mas, enfim, teve bola que o próprio Renato Augusto perdeu na cara, mas é isso. Acabamos sendo eliminados de uma forma ridícula, talvez? Eu não diria ridículo, mas a gente começa a talvez dar menos medo, né? Porque a partir daí a gente vai perdendo para seleções cada vez de menos expressão. A gente tinha aquela grande geração belga, e aí depois a gente perde pra Croácia, depois a gente joga contra Marrocos e perde também. Ninguém vai A gente perdeu a Copa América aqui no Brasil pra Argentina, inclusive. Ninguém vai ter medo da gente, não. Pois é, acabou o respeito com a maior seleção do mundo. Que isso? E aí depois a gente tem a Copa de 2022, né? A trágica Copa que só faltava 4 minutos. E foi inventar de atacar. Mas vamos no começo. Começamos a Copa bem até, né? Bem, como todas as Copas parece, me repetindo aqui, né? Mas como todas as Copas, a gente chega bem, a gente chega esperançoso e alguma coisa acaba com todas as nossas esperanças. E dessa vez foi a própria seleção que acabou com essa esperança, né? Porque Neymar faz um gol no 116 da prorrogação e aí vai lá o Fred e inventa. Aí a imagem do Neymar falando o seguinte: ei, não tem necessidade de você subir, velho. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Para ataque, faltando 4 minutos, gente. Que isso? E ninguém volta e vai lá Bruno Petkovic faz o gol. E aí sim, eu acho que dá pra botar como falha do Alisson. Essa bola não vai pegar. Desviou essa A bola. bola desviou, mas ela veio fraca, ela veio ali. Um goleiro do nível do Alisson tem que pegar aquilo ali. Pô, mas acho que se tem alguém pra culpar, são os caras que bateram o pênalti, pô. Não, com certeza. O Alisson, por mais que ele pudesse ter pego essa bola, ele, de todos os jogadores ali, ele é um que tem menos culpa. Ele não subiu pro ataque. É verdade. Tem contra fatos no argumento. Mas também tem que ressaltar, Neymar não bateu o pênalti. Não chegou a bater, né? Foi Só no escolhido primeiro pra bater. E aí o Brasil, quando é eliminado, seu Adenor simplesmente se retira, vai embora. Não fala com os jogadores, todo mundo. E a partir daí a gente começa um ciclo bizarro, Terrível de resultados. que a gente vai deixar pra falar depois, porque agora a gente vai ouvir o nosso entrevistador Gustavo, que está ao vivo. Vai daí, Gustavo. Então, gente, a gente tá fazendo umas pesquisas sobre a seleção brasileira, falando mal da seleção brasileira, e eu queria saber sua opinião. O que você achou dos últimos jogos, dos fracassos? O que você tá achando aí da nossa seleção no futebol? Ah, cara, eu tô achando que não vai vingar essa seleção, principalmente para a próxima Copa do Mundo.
tanto é pelas falas dos jogadores quanto pelas atitudes. Eu acho que não vai virar. A seleção já foi muito boa, acho que a seleção da Copa passada tinha tudo para ganhar, mas não deu, né? Mas acho que é isso. E esse jogo Brasil e Argentina, Rafinha falando que vai destruir os caras, que vai acabar com os caras e levando o peia no final. O que você acha dessa atitude? Eu acho que o jogador, quando ele fala que ele vai fazer alguma coisa, ele tem que cumprir. O cara, ele falou que ia bater nos caras, não bateu. Falou que ia fazer gol, não fez. Então eu acho muita vergonha. Eu acho que a Argentina jogou muito bem, uma seleção muito top. Eu acho que é tanto comportamento mental quanto... Deu aula pra gente, né? Muita coisa, jogam muito. Falou muito, fez bosta nenhuma. Falou muito, fez bosta nenhuma. É isso, galera. A seleção brasileira tá complicada. Opiniões meio polêmicas, né, Lucas? O pessoal meio dividido, né? Em como que vai ser esse futuro da nossa seleção, como é que tá essas coisas. Mas é isso. Aí a gente vai pro intervalo e logo após a gente vai falar dos verdadeiros vexames da seleção brasileira. Vai se aprofundar na melancolia da seleção brasileira. Exato. Então voltamos já. Então, Daniel, depois de passar pelos fracassos recentes da nossa seleção, Não são poucos. Não são. Vamos falar daquele que é talvez o maior vexame da nossa história. Acho que eu nunca ouvi algo parecido acontecer com alguma seleção grande do que aconteceu com a gente em 2014, naquele fatídico jogo. Aquilo foi inacreditável. Ninguém esperava por aquilo. Talvez esperassem que a gente ia perder. Acho que esperasse que ia perder, mas do jeito que foi, acho que ninguém, nem os alemães esperavam. Mas a gente, ainda bem que nós tínhamos o herói Oscar no final Senão... pra acabar com a bagunça. E aí a bagunça. Virou bagunça? 7x0? Não, fizemos um gol. E eu achei que ia virar o jogo, inclusive. No primeiro tempo eu ainda sonhava. Mas o desastre começa antes do jogo. Não só quando o Neymar se lesiona, mas quando o nosso capitão, Thiago Silva, tá na disputa de pênaltis e ele está chorando em prantos. Bizarro, né? É o cara que é pra ser o pilar do time. O cara que segura, né? Pra ele comandar aqueles caras, e se ele tá chorando ali, como é que os outros ficam? O Brasil ainda passou daquela disputa de pênaltis. Depois enfrenta a Colômbia, passa de novo. Aí de fato tem a entrada criminosa no Neymar, mas inacreditável. E aí a gente vai pra semifinal como? Completamente destruído, né? Já começou aquele jogo destruído. E em 5 minutos o jogo acaba. Bizarro. O Brasil que até deu 10 minutos ali de esperança, com o possível pênalti no Marcelo, que o Boateng dá um carrinho dentro da área. Não, mas a gente tinha ali Dante, que conhecia os alemães. Ele conhecia muito bem os alemães. E conheceu mais ainda depois. Se não conhecia, agora ele conhece. Também tivemos o nosso querido Davi Luiz, que só queria dar alegria pro povo dele. Às vezes a gente tem essa cena icônica do Davi Luiz dando entrevista chorando depois do jogo. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Mas assim, não culpo tanto ele, porque eu acho que era o jeito que todos os brasileiros estavam naquele momento ali. Exato, mas assim, hoje eu fico surpreso vendo esse vídeo, mas na época eu tava bem triste. Continua até hoje às vezes, mas não importa também tanto. Mas vamos falar então agora do pós-2022, que também é desastre atrás de desastre. Quer começar? Porque é muita coisa. Tem coisa pra cacete. Primeiro, o Brasil fica sem técnico assim que o jogo termina, né? Porque como a gente já falou mais cedo, o Tite foge. Deixou todo mundo sozinho. Se retira, larga a galera lá e anuncia a própria demissão algumas horas depois. E o Brasil fica sem técnico a partir dali. E aí a gente começa o nosso ciclo de se humilhar por um técnico. Que até que enfim deu certo, né? Agora já muitos anos depois, a gente finalmente tem um treinador. Mas até chegar aqui, a gente passou por coisa, viu? A gente vai falar de alguns jogos, também de obrigações pelo técnico. Começamos com a bagunça dentro da CBF, que agora tá, não digo acertando, mas estamos tendo uma geração.
mais ou Cara, menos. o presidente da CBF, que estava lá anunciando o Ancelotti, assumiu no dia anterior. E agora foi afastado. E não é mais. Não. O Edinaldo foi afastado. E aí o novo presidente acabou de assumir. E foi ele quem anunciou. O Ancelotti negociou com um e foi apresentado por outro. Uma bagunça A CBF total, gente. Mas, ok. Fazer o quê? Estamos acostumados também com essa bagunça, né? Mas falando de futebol, né? Porque mais importa, mesmo sendo dolorido, esses últimos jogos, derrotas, mas vamos lá. O Brasil inicia o ciclo pós-Copa de 22 num amistoso contra Marrocos. A seleção de Marrocos que fez uma grande Copa. Inclusive que o técnico de Marrocos assumiu um mês antes da Copa. Exato. Ele assume a seleção e vai até onde vai. E no primeiro amistoso pós-Copa do Mundo, ganha do Brasil. A gente que fez esse amistoso sobre o comando técnico do nosso interino, Ramon Menezes. Que na época treinava o Sub-20, né? Pois é, teve que ser chamado às pressas pra fazer esse jogo. O Brasil não faz só esse amistoso, o Brasil também faz amistoso contra Senegal e perde. 4-2. E é a primeira vez que o Brasil toma mais de 3 gols desde quando, Daniel? Desde o 7-1, gente. Incrível. Assim, realmente é assim, difícil de acreditar que uma seleção como o Brasil, a maior seleção do mundo, tenha passado por tanto vexame, tanta humilhação assim, tão pouco tempo, assim, né? Porque tem mais. E depois de ser humilhado por duas seleções africanas que, convenhamos, são muito mais fracas do que a gente e que deveriam ser vitórias fáceis pro Brasil, a gente também passou vergonha nas eliminatórias, também passamos vergonha aqui dentro de casa. Passamos para o Uruguai, perdemos para o Uruguai de 2-0. Cara, foi a primeira vez em 22 anos que o Brasil perdia pro Uruguai. Eu não era nascido na última vez que o Brasil perdeu pro Uruguai. Olha que loucura. Bom, mas tem mais, porque ainda assim, próximo jogo, direto, assim, perdemos para a Colômbia também. Não, e é a primeira vez na história que o Brasil perde para a Colômbia nas eliminatórias. E também é a primeira vez na história que o Brasil perde 2 partidas seguidas nas eliminatórias. Como se não bastasse essas 2 derrotas consecutivas, o Brasil ainda passaria mais vergonha nessas eliminatórias. Porque nessas mesmas eliminatórias a gente perdeu para a Argentina, não só aqui no Maracanã, mas a gente perdeu de uma senhora lavada que a gente tomou em Buenos Aires. Não, e E essa derrota para a Argentina lá foi o combo das marcas negativas. Tudo de ruim que o Brasil podia bater recorde, o Brasil bateu. Inclusive, antes desse 4-1, teve entrevista polêmica do Rafinha para a TV Romário, dizendo porrada neles. Sim, ele falou que ia fazer gol, que o Brasil ia ganhar, que ele ia dar porrada. No fim, não fez gol. Porra, Rafinha, não deu porrada. Gosto muito de você. Família colorado. Mas, não pode me falar que vai fazer uma coisa e não fazer nada. Sair correndo, aliás. O pior de tudo é isso. É a omissão. Falar que, nem tentou, nem se escondeu do jogo. Isso que é foda. Não, mas vamos falar das marcas negativas desse jogo? Que tem algumas. Pra variar. Essa... Lembra quando eu falei mais cedo que Senegal, aquela derrota de 4-2 era a maior goleada que o Brasil tinha sofrido desde o 7-1? Sim. Pois agora não lembro. Você já trocou essa derrota pra Argentina, é a nossa pior derrota desde o 7-1. Mas não é só isso. Não? Não é. Essa é a primeira vez que o Brasil perde nas eliminatórias pra Argentina, tanto em casa quanto fora. Gente. Tristeza. Você acha que acabou, Daniel? Você acha realmente que acabou? Não, eu achei que tinha acabado. Né? Não acabou. Não, eu achei que tinha acabado agora. Essa derrota, ela também foi a primeira vez em 61 anos. Eu vou falar de novo, pra você entender. 61 anos que o Brasil perde pra Argentina por mais de 3 gols de diferença. Não, que isso? Não, inacreditável. É isso que eu te falo. Pode ser. Que ótimo momento pra ser brasileiro e torcedor. Nossa senhora. Mas é assim, é uma crescente, ao contrário, que é só desgraça nessa seleção. Não aguento mais. Mas viu o que o pessoal tem pra falar? Vamos ver, né? Vai que eles têm alguma coisa aqui de bom pra falar, de alguma esperança. Vamos ver. Vai daí, Gustavo. Qual que é o seu nome? Predo. Como? Predo. Predo? Predo. Tudo bom, meu querido? Você tá assistindo muitos jogos da seleção? Os jogos da seleção tá complicado de assistir, na verdade. Tá complicado? Não tô assistindo muito, não. Você assistiu o jogo Brasil e Argentina? Infelizmente eu tive o desprazer de assistir. O que você achou desse jogo, meu querido?
Cara, eu achei que assim, a Argentina de fato é um dos melhores times atualmente. A seleção não posso falar tanto, mas a Argentina, que timaço. E a declaração de Rafinha, o que você achou? A declaração do Rafinha, eu acho assim, tipo, quando você tá falando uma coisa que você vai bater nos caras, você tem que chegar lá e você tem que fazer alguma coisa pelo menos, tá ligado? Então, uma das outras coisas que a gente tá falando são todas as derrotas da seleção brasileira. 7-1, 4-1. Mais informações, 2-0 Angola, tá certo isso? 4-2, depois a gente vê com as estatísticas, tá? Mas o que você tá achando de tantas derrotas seguidas com times ruins? Eu quero que você comente mais sobre isso pra mim, ter mais conteúdo aqui pra gente. Posso falar a verdade? Tá faltando o Neymar. Porque se tivesse o meu mano Neymar nesse jogo... O menino Ney, né? O menino Ney. Pô, era cada tapa que assim, só não ia ganhar se não quisesse, tá entendendo? O menino Ney ia resolver a situação da seleção brasileira. O cara, cada tapa que ele dá, porque agora ele tá jogando no Santos. Uhum. No Santos ele é tipo assim, é um fera jogando com um monte de bagre ali. Ele não consegue jogar, né? Exato, porque ele dá cada passe pros caras e aí chega nos caras, os caras não sabem o que fazer com a bola, tá ligado? Entendo. E aí a galera da seleção, entre aspas, tem mais qualidade, né? Jogador de Real Madrid, de Barcelona e tal, jogador de Premier League. Então assim, na teoria, se o Neymar encaixa um passe certo ali, no meio de campo, pra galera do ataque, pra um Vinícius Júnior, pra um Rafinha, pra um Rodrigo, ali é matador. Tá ali é matador. Tá faltando um cara que, tá ligado? O cara do passe. E esse cara é o Neymar. Infelizmente a gente não tem mais o Neymar. É isso, galera. Essa é a voz do povo. Com vocês. E a pergunta que não quer calar, Daniel. Como que isso afeta o Grêmio? Olha, como isso afeta eu não sei. Mas assim, que é a primeira vez, ou pelo menos uma das primeiras que eu vejo o Colorado, um gremista concordando em alguma coisa, aí... É porque a situação da seleção brasileira é realmente periclitante. Baita palavra, dicionário Aurélio que você acabou de usar. Mas beleza. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Bom, meu querido Lucas, agora falta ver o que vai ser dessa nossa seleção até a próxima Copa do Mundo, né? Enfim, se resolveu pelo menos a situação do técnico. Até lá, até 2026, até a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti vai comandar a nossa seleção. E eu acredito que foi a melhor, dentre todas as opções que a gente tinha, foi a melhor, a que mais pode extrair alguma coisa desse grupo de jogadores. De fato, eu acho que num período tão curto e com tantas poucas datas FIFA, acho que no momento, acho que o nome dele era esse mesmo que tinha que ser. Eu acho que é um dos poucos, acho que é o único técnico que consegue fazer essa seleção jogar. É um técnico que já conhece os jogadores da seleção, Rodrigo, Vinícius Júnior, Militão. E bem, esse eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que se a seleção não desempenhar um futebol magnífico, pelo menos que o Vinícius consiga jogar o que ele joga no Real Madrid, que o Rafinha possa jogar o que ele joga no Barcelona, que aí a gente vai ter uma seleção forte. A gente sabe que resultado o Ancelotti sabe dar. Não é sempre, talvez, o melhor time jogando futebolisticamente, mas resultado em si consegue entregar pelos times que ele passou. E vamos ver se a gente consegue um bom resultado na Copa, finalmente trazendo essa taça aqui pra casa. Que já faz 24 anos que a gente não ganha. Já faz 24 anos exatamente, os mesmos 24 anos que fazia depois de 70, quando a gente veio a ganhar em 94. Ou seja, é muito nosso. Já é nosso, o Hexa já veio. É isso, gente. Vamos chegar no final de mais um programa. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, deixar a curtida e compartilhar com seus amigos. Pra saber o que eles têm achado também dessa fracasso da seleção e também desse novo futuro que a seleção tem pela frente com o Ancelotti. É isso. Então eu sou o Daniel, das redes sociais da nave, né? Verdade, importante. Siga no Instagram e aqui no YouTube.